Estamos no ar! Esse é o podcast Motorsports.com, edição 354, num oferecimento de Mint, Bitcoin e criptomoedas. Invista na Mint, a plataforma cripto do BTG Pactual. Ao meu lado você já observa mais uma vez comigo nessa jornada Carlos Costa e finalmente, olha, demorou, viu? Finalmente, ainda bem que marcaram duas etapas da Stock Car aqui no estado de São Paulo, porque finalmente recebendo aqui pessoalmente Gabriel Casagrande, tricampeão da Stock Car, também multilaureado na NASCAR Brasil, Porsche Cup, que mais? O que você já ganhou aí, Casão? Bastante coisa, eu perdi as contas já, graças a Deus. É. Que bom, né? Até nos Estados Unidos ganhando já corrida. Ganhou a né? corrida, já pode falar que ganhou uma corrida na NASCAR nos Estados Unidos. E na Europa a gente tava pegando e na Europa aqui. Pegamos a capivara aqui do Gabriel Casagrande. Eu quero saber das histórias que assim, já deve ter falado, mas eu particularmente nunca vi, não sei se você já falou, né, Casa? Mas primeiro, obrigado por destacar aqui o tempo. Eu sei que essa semana tá Obrigado vocês muito corrida. Pelo convite. Sempre um prazer estar conversando com vocês. Aqui a gente está um pouquinho mais calmo, Mais né? relaxado. Geralmente é em ambientes de mais tensão, quando a gente está com os nervos à flor da pele. Aqui podemos bater um papo tranquilo. Realmente, o fato de ter duas corridas em semanas seguidas aqui perto de São Paulo facilitou para a gente poder vir. Muito legal. Já deixo os parabéns aí pela estrutura de vocês. Obrigado. E muito sucesso pela frente. Pra nós. Vamos começar. Eu até estava falando, a gente vai falar bastante de Fórmula 1 hoje, mas eu quero pegar esse aspecto que muita gente não conhece o Gabriel Casagrande, piloto de Fórmula, piloto Sim. de monoposto, né? E tem um destaque na sua carreira, especialmente no ano de 2012, que você vai para a Europa. Como que foi e como foi a sua adaptação e por que acabou 2013 já você volta às suas eleições ao Brasil? Bom, foi um ano, assim, experiência sensacional dentro da pista. Foi show de bola poder conhecer pistas que eu só conhecia pelo videogame, conhecer lugares também que eram lugares que eu não sonhava em conhecer, porque quando você vai para lá para correr, você vai em diversos países que tem muitos autódromos bons, alguns com um nível um pouquinho mais abaixo, mas outros nível Fórmula 1. Então é muito bacana poder ter essa experiência. Eu acho que era o caminho natural quando você sai do kart. Eu aqui no Brasil, em 2011, fiz todas as competições possíveis, e aí você vai para as competições de carro mirando esse caminho Fórmula 1. É o que todo piloto jovem... Você sonhava Fórmula 1? Ou já sonhava, mas eu sempre fui muito pé no chão. Mas é claro que quando você tem a possibilidade, a oportunidade, não tem por que não tentar. E aí nós fomos para lá e foi um ano, como eu já falei, de experiência muito legal. Eu acabei não fazendo amizade com ninguém que correu comigo, apesar de ter corrido contra vários caras que chegaram até a Fórmula 1 e alguns que estão até hoje. Eu era muito tímido em português, em inglês então era pior ainda. E aí não conversava com ninguém. Os brasileiros que foram meus contemporâneos lá naquele ano conversava bastante, mas porque era em português. Mas não fiz amizade com o pessoal. Mas foi um ano legal, assim, por ser o primeiro ano, resultados foram bons, a equipe era uma equipe pequena, mas foi muito proveitoso. E aí, o porquê eu voltei? Eu sempre gostei de saber o quanto estava sendo investido. E aí é uma coisa que poucos falam, que o automobilismo a gente sabe que precisa de dinheiro para ser praticado, e no início de uma carreira a família tem que apoiar financeiramente quando você ainda não consegue nenhum patrocinador. E eu sabia quanto estava sendo colocado e eu já escutava pela mídia e também conversando com o pessoal que cuidava de carreira de outros pilotos, o quanto deveria ser colocado para atingir o objetivo que era chegar na categoria máxima. E aí eu falei, cara, isso aqui é um risco muito alto para um dinheiro muito alto. Eu resolvi voltar, foi por esse motivo. E assim, hoje, vendo tudo que eu já vivi, que eu conquistei por aqui, é fácil dizer que foi a decisão correta. Eu jamais vou saber como teria sido se tivesse tentado um pouquinho mais lá, mas sou muito realizado pelo que eu vivi naquele ano. Foi sensacional ter conhecido as pistas que eu conheci, ter tido essa oportunidade de correr contra esses caras que hoje eu vejo
mais pela TV também. E eu torço muito para eles, né? Porque tinha corridas que eu andava na frente. Então, se os caras estiverem performando bem, eu posso melhorar o meu currículo também. Mas e aí, quando voltei para cá, eu até ia parar. Final de 2012 eu ia parar. Parar a carreira, não via muito futuro. E estudar, trabalhar e tal. E o meu pai falou, pô, a gente pode tentar algo aqui. A gente pode tentar angariar algum patrocinador por aqui e tal. E para um piloto brasileiro, você conseguir apoio de empresa brasileira é menos difícil que seja praticando isso dentro do país do que fora. Até porque as cifras são diferentes e aqui você consegue utilizar muito melhor a plataforma. Você já tinha corrido de carro fechado ou não? Não, nunca. Nunca tinha entrado num carro de corrida antes do Fórmula. Na verdade, o meu primeiro teste de carro foi um Fórmula 3 no Velopark, foi a primeira vez que eu andei. E aí tinha o kit renovação que falam, sabe? Quando o cara vai treinar e quebra todos os recordes, aí fala, nossa, esse cara tem futuro, não tem, vai dar super certo e tal. Sempre que o pilotinho vai fazer esse primeiro teste, ele vai bem pra caramba. Que daí já ganha o pai na emoção, né? Aí o pai acha que o filho dele é o Senna, mas o meu pai era bem tranquilo. A gente foi só seguindo o caminho natural, nunca tinha andado de nada, e aí quando eu voltei pra cá, foi uma conversa que eu tive com o meu pai e daí falando, vamos tentar alguma coisa aqui. Mas paralelo, eu fui estudar, fui fazer faculdade, eu tinha terminado o colegial, fui fazer faculdade, sou formado, não atuo hoje porque eu sou formado em administração. Oh. Mas o curso de quem não sabia muito o que fazer, né? Que é meio genérico. Eu falo isso por mim mesmo também, eu tenho administração e jornalismo. Mas é legal porque você consegue saber um pouco de tudo, isso é bacana também. E aí eu decidi tentar algo, e aí no segundo ano aqui já apareceu o primeiro patrocinador, aí você vai diminuindo o quanto você está gastando, até que a conta zera e depois começa a sobrar. Ganha um pouquinho. E aqui no Brasil o que vira é o carro de turismo, Stock Car. Olha só, o Carlão, só as pistas que ele passou, depois eu vou falar dos pilotos, né? Hockenheim, Nürburgring, Assen, Nürburgring GP, né? GP. Não pude fazer o Nordschleife porque eu era mais novo que o permitido. Aí tem também aqui Oschersleben. Como é que é? Repete aí. Oschersleben, Red Bull Ring, Most na República Tcheca. Zandvoort, na Holanda, além de Spa-Francorchamps. Quem foi o grande destaque daquela temporada que você fez da Fórmula Renault foi Stoffel Vandoorne. Não sei se você chegou a trocar umas ideias com ele, mas também... Dei parabéns para ele um dia que nós fomos pro pódio junto. Foi a única coisa que eu falei para ele na vida. Foi isso. O Guga Lima também era o brasileiro que estava com você nessa jornada, além do Bruno Bonifácio, que eu não sei o que ele... Ele fez algumas etapas só desse campeonato. É que esse campeonato que eu corri inteiro era o NEC. Fórmula Renault NEC, mas eu fiz algumas corridas do Alps e do Eurocup, e aí no Alps e no Eurocup ainda tinha o Fraga, o Vitor Franzoni e o Guilherme Silva naquele ano. Então nós éramos em 5 brasileiros lá. E aí também outros destaques que bateram roda com Casa Grande, Nick De Vries. Deixa eu pegar o... Quer que eu fale de memória? Jake Dennis. Jake Dennis também, que é campeão da Fórmula E. Mais algum aqui? Nós tinha também nessas corridas que a gente fez nos outros campeonatos, correu Kvyat, Albon, Ocon, Gasly. Quem mais? Tinha mais uns caras lá. O Albon dava PT, ele deu uns PT em 3 carros, eu acho. Era doidão. Mas o pessoal... O Kvyat era um cara que rivalizava com o Vandoorne. O Kvyat dominava o Alps e o Vandoorne dominava o NEC. E aí no Eurocup os dois batiam roda. Às vezes literalmente. Exatamente. Batiam... E você chegou a ter algum incidente... Com um deles, com alguns deles... Treta, eu quero dizer. Não, treta eu não tive nenhuma. Mas eu lembro da primeira... Eu fui fazer um teste no final do ano anterior, né? Eu fui fazer um teste no final de 2012, lá. Em Barcelona eu fui fazer. E era um teste de inverno. Muitos dos pilotos já corriam. E eu cheguei lá para andar em Barcelona, minha primeira vez na pista, primeira vez em um carro de corrida. Eu tomava 5 segundos por volta, assim, era algo muito fora da realidade.
cada volta que você dava, você melhorava 1 segundo. Aí melhorava mais meio segundo. Assim, depois que você chega naquele 1 segundo, que começa a ficar difícil de chegar. E aí eu me lembro de um episódio que deu bandeira vermelha, vindo pro box, assim, eu vindo devagar. E até lá acontece de quando dá uma bandeira, os caras querem aproveitar a volta que estavam dando. E aí eu meio que tranquei o De Vries, assim, ele me passou e me mandou o dedo do meio. Caramba! Foi o primeiro contato que eu tive com ele, assim. Depois a gente teve outras conversas em sala de briefing. A gente não chegou a ter pódio junto, mas teve a pole que eu fiz, que foi na Áustria, veio me parabenizar, tal. Falei muito pouco com eles, porque eu também não buscava muita amizade com a galera, porque eu era muito tímido, queria só ficar na minha lá, esperar o tempo passar e ir pro carro. Era assim. E aí nem deu tempo de fazer treta, né? Até se tivesse também, eu já fui embora, então não... O cara Mas você não ia ter muito ódio de mim, não. Naquela época você via, por exemplo, esses caras que você citou que vieram a fazer parte da Fórmula 1, tinha toda uma entourage ali, tinha eu não sei o que é essa palavra aí. Uma galera que já ficava acompanhando, tipo, ó... Empresário, né? Empresário, assim. Sim. Era o cara que já... Os caras são assessorados desde cedo, né? O De Vries, por exemplo, ele tinha patrocínio da Lucozade, que teve parceria com a McLaren em uma época. O Kvyat sempre foi Red Bull. O Van Dorn era patrocinado pela Federação Belga. Isso era uma coisa que me deixava louco na época. Eu falei, como é que o país está pagando e nós aqui estamos tirando do bolso para vir para cá? E realmente... Só que a Bélgica é isso aqui, né? Se tiver 2 pilotos lá é muito. Então... Fazia sentido para eles. E aí eles desde cedo tinham uma assessoria... Desde a pilotagem até mídia, os caras eram tudo macacãozinho bonitinho o tempo inteiro, sempre arrumados. É um profissionalismo desde cedo. E alguns você imaginava que teriam mais sucesso do que tiveram, e outros você não imaginava que teriam o sucesso que tem. Quem em cada caso aí? Eu achava que o Kvyat ia ser o cara que ia dominar tudo. Ele era muito rápido. Ele era muito rápido. Tanto na Fórmula Renault e na GP3, ele acabou com tudo. O começo dele na Fórmula 1 foi muito bom. Também foi, mas daí se perdeu um pouquinho. Só que um cara que, obviamente, não correu comigo porque era mais velho, mas naquele ano eu tive a oportunidade de ver na World Series, foi o Antônio Félix da Costa. Para mim, ninguém chegaria perto desse cara, porque ele tinha... E ele tava com o desenho, com o caminho desenhado para ele ir para a Fórmula 1, e dizem que quem tirou a vaga dele foi o próprio Kvyat por conta de acordos comerciais. E aí, só que aí o próprio Antônio já vi ele falando que uma vez ele foi testar e apareceu um cara chamado Max Verstappen que acabou com ele. E aí a gente vê a história que existe até hoje. Aí tem o Gasly, por exemplo, quando ele foi anunciado pela Red Bull, eu não entendi muito. Eu falei, poxa, mas não fazia muita coisa, tava bem tranquilo. Mas como esses caras que eram os melhores, a galera já tinha descartado eles... Vem os próximos da fila e vai indo. E às vezes o cara tem um ano meio ruinzinho e pode ser que ele performe bem no outro ano. É que eu parei meio de acompanhar. Depois que eu saí de lá, não fiquei muito olhando tudo o que acontecia. Mas os nomes eu me lembro muito bem, né? Muito bem. Não, interessante isso, né, Carol? Porque essa questão do ano, às vezes, ruinzinho. Por exemplo, o próprio Gabriel Bortoleto, se você pegar a passagem dele para a Europa depois do kart, nunca foi... Primeiro ano dele de freca, ele e o Dudu sofreram bastante, né? Já exatamente. Você não tem Drogovic, segundo ano de Fórmula 2 dele, é muito difícil. Né? Então... São circunstâncias e às vezes coisas que fogem do controle tanto do piloto quanto da equipe e que podem definir uma carreira. Isso é o mais... Não é absurdo, mas é o mais curioso, porque o resultado é o que define se você vai por aqui ou por outro caminho. E aí, às vezes, tem um cara que é muito bom e chegou na hora que precisava, falou, é isso aqui que vale, o cara não foi e aí a chance dele acabou. Isso acontece muito. Interessante. Agora, vamos mudar de assunto aqui, que não por conta até a gente tem aí agora, nesse próximo fim de semana, GP de Singapura. Eu ia falar de novo Azerbaijão, mas, enfim... memória, né, cabeça, 45 anos de idade, enfim. Mas e a gente tá falando muito dessa questão da possibilidade do Max Verstappen poder virar. Mudando de assunto, mas não tanto. Não tanto, do Max Verstappen poder virar e tal. E do campeonato que não empolga, né? E a gente vira e mexe, discute aqui
essas questões dos pilotos, do real potencial de cada um. E a gente vira e mexe também recebeu, por exemplo, o Rubem Carrapatoso, que viu boa parte dessa turma dos citados aqui, que ele viu, inclusive, no kart, né? E no final das contas a gente vê o Verstappen hoje, né? E me parece, e aí eu quero a impressão de cada um de vocês, que me parece que ele é realmente um ET fora da curva e está a alguns passos à frente de muitos daqueles com que ele bateu roda na época do kart e também traçou ali, no caso do Verstappen, pouco tempo de carros, né, de categorias de acesso à Fórmula 1. Mas dá para dizer que ele é muito melhor, por exemplo, do que o Russell, do que o Leclerc, do que o Ocon, do Alexander Albon, do Lando Norris, do Pierre Gasly, né? Dá para dizer que ele está um patamar mais acima, não? Bem um patamar muito maior, tipo, ele nota a primeira prateleira e essa turma toda que eu falei, salvo algum outro tirando aqui, tá numa, sei lá, 2, 3 prateleiras abaixo? É uma boa pergunta essa, né? Porque, primeiro, tem a questão do carro, não dá pra você comparar a Red Bull do Verstappen, por pior que esteja agora com a Alpine do Gasly, mas o retrospecto em categoria de monoposto júnior, eu acho que fala por si, né? O Verstappen queimou etapas e, diferentemente do Andrea Kimi Antonelli, por exemplo, que também queimou etapa e agora tá tendo dificuldades na Fórmula 1, ele já chegou causando uma impressão, até exacerbada em alguns momentos, né? A primeira temporada dele, ele apronta das suas, mas do ponto de vista de velocidade, nunca houve qualquer questionamento com relação ao Verstappen. Mesmo lá na Toro Rosso, quando ele tinha 17 anos, e tinha como companheiro um Carlos Sainz, que temos hoje como um bom piloto. Então, você juntando esses fatores todos, vê que ele tem um perfil de carreira superior ao de todos esses. Acabou tendo ali, na era de ouro da Red Bull, que a gente pode definir mais ou menos de 2022 até o fim do ano passado. Era de ouro é forte, né? São 2 temporadas, 3 temporadas. Mas ele teve o carro superior até o meio de 2024, vai. E acho que o que depõe muito em favor do Verstappen é 2021, porque quando ele tinha uma maquinaria ali mais ou menos igual à do Hamilton em termos de competitividade, ele conseguiu ganhar. Tudo bem, um campeonato controverso, mas ele foi o cara que se colocou lá para bater de frente contra o império da Mercedes. E aqui é Hamilton e Mercedes, porque a estrutura da qual dispunha o Hamilton, de fato, era superior. Não à toa, a Mercedes ganhou 8 campeonatos em sequência na Fórmula 1. Isso é algo sem precedente na história da Fórmula 1. Dá para falar com tranquilidade aqui. Então, acho que sim, ele está uma prateleira acima. Muito acima? Pois é. Eu acho que sim, porque, assim, por maior que seja a ponderação que você possa fazer com relação a carro e tudo mais, ele se colocou nessa posição e ele mostrou os resultados desde o primeiro ano dele de Fórmula 1. Ele batia muito, arranjava confusão, mas ele no duelo interno com o Sainz foi amplamente superior. Não é à toa que o Sainz acaba saindo da academia, porque ele fica sem espaço. O Kvyat acaba pagando o pato, né? Porra, esse pagou. Esse pagou em múltiplos frontes, inclusive pessoais, né? Mas enfim, não vou entrar nesse métier aqui. E aí, enfim, a partir do momento que ele teve um carro com o mínimo de competitividade para bater de frente pelo título, ele foi lá e conseguiu. E aqui até, se você olha o fim da temporada 2020, que a Red Bull ainda estava aquém da Mercedes, ele ganhava a corrida, ganhou o GP de Abu Dhabi aquele ano. Então sim, ele estava a prateleira acima. O que a gente poderia fazer como exercício? Fazer as prateleiras do atual grid, não contando apenas os pilotos jovens. É fato que, sei lá, ainda hoje você tem uns veteranos numa prateleira abaixo do Verstappen e acima dos outros jovens talentos. Porque, obviamente, quem percebeu, eu não coloquei aqui, por exemplo, o Oscar Piastri, que eu acho que ainda é mais jovem, não teve ali... Você falou dos contemporâneos. Os contemporâneos do Verstappen. Sim. Porque, assim, me pego ainda muito dos depoimentos do Carrapa, né, por causa de ele ter visto essa turma toda bater roda no kart. Né, e ele sempre destacou o ET é o Verstappen, né? Mas ao mesmo tempo você não via, por exemplo, o Leclerc tão abaixo assim como a gente... Mas ele não tá tão abaixo. Então. Porque o que você falou é muito importante que se traga para o debate. A gente não consegue comparar um cara que tá com um carro e o outro que tem um carro completamente diferente. E é isso que às vezes as pessoas ficam brigando. Se o Hamilton é melhor que o Verstappen, a gente nunca vai saber. Porque eles nunca sentaram no mesmo carro. E se sentassem no mesmo carro, pode ser que um se adaptaria com um estilo e o outro não.
ou pode ser que fosse o contrário. Então, o mundo das corridas tem muito isso. E a gente vê diversos caras que analisam a questão da pilotagem, de como é feito o carro da Red Bull, tudo falando, é feito pro Verstappen. Mas você acha que as outras equipes não fazem para os próprios pilotos? Cada um tem a sua base para seguir em frente. Eu acho que ele está acima e eu acho que ele está bastante acima. Eu vejo dessa forma. Posso ser um pouco clubista, porque eu torço pelo sucesso dele? Pode ser que eu esteja sendo, mas os números falam por si só e o que a gente vê a cada corrida também mostra isso. Eu acho que ele tem um potencial a mais do que os outros e nas situações adversas ele consegue lidar muito melhor do que os outros. Isso tem sido um negócio muito interessante de ver. Já há algum tempo. Já há algum tempo. E outra coisa que também a gente tem que colocar na conta, tem muito cara que está ali pelo glamour, por simplesmente estar na mídia. O cara gosta de correr? Gosta, mas ele está ali, não está se dedicando ao máximo. O Max, na época que ele ganhava, dominante, ele queria humilhar todo mundo. Ele queria fazer todo mundo ver que ele era o maior da história. Hoje que ele não tem o carro dominante, ele continua querendo. Ele não desanimou. Ele chega e ele fala, não, eu vou fazer o que eu posso e o que eu não posso para que isso aconteça. E aí também, o cara tem um final de semana de folga, vai lá correr de GT3, enquanto os outros estão num barquinho curtindo a vida, depõe muito a favor dele, né? Porque só mostra o quão dedicado, quão focado ele é. Eu acho que essa é a diferença que ele tem também. Qualquer oportunidade que ele tem para evoluir ainda mais esse requinte de pilotagem, que já deve ser muito finamente acertado, ele vai usar. Ele vai usar e ele vai acabar com quem tiver do lado dele. E querendo não, acho que é a fome, né? A fome de querer competir. Eu acho que tem muito isso. O cara deve ser extremamente competitivo. Até por exemplo, quando tá de férias aqui no Brasil, quando tá na casa do Nelson, né, no Mario Kart com a Júlia, com o Daniel Soares, com, sei lá, a Kelly. Não quer perder, né? Não quer perder, diz que o cara fica transtornado. Né? Eu acho que tem isso, porque o cara deixa de ter um fim de semana de folga, porque 24 corridas da Fórmula 1, é um calendário puxado. Viagens, né? Toda aquela rotina que eles mesmos torcem o nariz, dia de mídia, tem que ir lá ficar respondendo e tal. Beleza, tem um fim de semana de folga. Beleza, eu vou para a Alemanha correr. Vou me sujeitar a tentar tirar um certificado para poder correr. Isso aí, eu falei pro meu pai, ele falou, não é possível que fizeram isso. Eu falei, para você ver como tem regra que tem que ser seguida. O cara é tetracampeão mundial de Fórmula 1 e ele tem que provar que ele está apto a correr num carro que tem menos potência. Obviamente é um carro diferente, mas o cara tem que fazer coisa com o instrutor, fazer todo o programinha, tudo. E ainda deram uma colher de chá pra ele. Deve ter enchido um pouco o saco dele, né? Deve ter. Mas teve uma corrida ali que eu acho que eles deram uma carta branca e falaram, você correu uma menos, tá beleza, a gente já viu que você sabe fazer o que você precisa fazer. Nem precisaria, eu acho. É foda, né? Mas é uma baita de uma história. Excelente. A gente tá comentando sobre isso, que se não existisse, nós foi lá e fez mais uma corrida. Mas é muito interessante ele ter que passar por esse processo. E a questão, você é piloto, você pode até nos falar melhor. Uma vez que você atinge um objetivo, por exemplo, eu creio que o Gabriel Casagrande, quando vai para o segundo ano, vai para o ano seguinte, depois de ter sido campeão da Stock Car, vai talvez mais leve, né? Um lastro emocional se vai. Me parece que o Verstappen, depois de ter conquistado o título de 2021, realmente vai realmente muito mais leve, vai com muito mais fome, mas de uma maneira muito mais voraz e mais livre, realizado. A cabeça do piloto, depois que vence aquele sonho, aquele objetivo que ele via lá há tempos, efetivamente ele muda a abordagem, muda o olhar, muda tudo, sei lá, começa a reparar em outras coisas. Com certeza muda. Falando sobre mim, agora dos anos 21, 22, 23 e 24, o ano de 21 nós não éramos colocados nem como postulantes ao título, muito menos como favorito, né? E o que aconteceu foi um ano mágico, ter 14 pódios em 12 etapas, ganhamos o campeonato. Muita gente naquela época falava,
foi um ano de sorte, deu tudo certo, que bom que deu tudo certo e eu soube aproveitar. E aí 2022, quando você tem o sentimento de vencer um campeonato, de atingir o objetivo que foi atingido, você quer viver aquilo de novo o mais rápido possível. Mas realmente a sua cabeça muda porque a cobrança interna ela já não é mais tão grande, porém a cobrança externa é muito grande. Quando começa 2022, já começa daquele jeito. Agora a gente vai ver se foi sorte mesmo ou se você é bom. Porque você vai ter que repetir. Já que você chegou lá, você vai ter que repetir. Mas por dentro, o cara tá assim, pô, eu já ganhei, já consegui. Então eu fico mais tranquilo para ir lá fazer o meu serviço de uma maneira mais relaxada, tentando de tudo e às vezes assumindo alguns riscos que você não assumia. Falando assim, se der errado, já ganhei um. Beleza. Não à toa que eu perco 2022 e eu considero que foi por culpa minha. Porque eu fiz algumas besteiras durante o ano que me custaram pontos valiosíssimos. E aí, para 23, você muda a tua abordagem novamente para poder ter... E é claro, você vai evoluindo a cada experiência que você tem, você vai evoluindo. E eu acho que sim, muda a cabeça, mas muda a cobrança externa. Depois que o cara ganhou a primeira vez, eles falam assim, vamos querer que você confirme aquilo ali. Porque da forma que eu ganhei, que foi uma forma sem ser um cara que todo mundo falava, sem ser aquele que no início do ano falava, cuidado com o Gabriel, hein, que ele... Aí no ano seguinte fala assim, tá, então vamos ver se realmente ele tem capacidade, tem potencial e tal. Mas a vontade de ganhar, ela aumenta cada vez que você vence, e se você perde, ela aumenta mais ainda. Então me aconteceu isso muito, ter conquistado os 3 agora, tenho muita vontade de vencer de novo. Não à toa eu tenho as reações que eu tenho vendo tudo que está acontecendo hoje. Porque eu quero ganhar. Eu não quero ter... Eu vou aceitar perder, porque eu já aprendi a perder, mas eu não vou aceitar não estar competindo, não ter a chance, não ter possibilidade de estar ali. Porque a gente sempre vai querer vencer. E eu acho que no caso dele, realmente passou uma segurança para ele assim absurda, porque eu imagino que dentro da cabeça dele, tendo vivido tudo o que ele viveu e a gente fica sabendo das histórias, e a gente deve ter ficado sabendo de nem 10% do que aconteceu Sim. com ele, porque é normal. Eu acho que o cara, depois que ele confirma isso, ele fala, beleza, eu consegui. Agora eu vou muito mais tranquilo. Mas ele vivenciou aquilo e ele quer sentir aquilo ali de novo. Porque eu passei por isso. Eu falei, no dia que eu venci em 2021, eu falei para as pessoas ao meu redor, eu falei, eu queria que vocês estivessem sentindo o que eu estou sentindo. E aí a partir do dia seguinte eu falava, eu quero isso de novo. Quero viver de novo. Porque é maravilhoso. Ganhar é maravilhoso. Não tem... Só que bom português, o cara sente o ápice do tesão e ele quer continuar sentindo. Seria isso, exato. E ele tem a confiança de que ele consegue. De que ele consegue chegar lá, exatamente. Foi uma analogia meio tosca, mas eu acho que representa bem o que é a sensação de um título, né, Gabriel? Seria isso, com essas palavras, perfeitamente. Porque o que a gente pode falar também, né, depois do título, ou do primeiro título, também a maturidade chega muito mais rapidamente. Por ter sentido esse ápice, já entendeu o que é. E eu acho que no caso do Verstappen, eu acho que talvez o índice de erros dele na pista cai drasticamente. Eu não lembro assim, um grande erro do Verstappen que eu acho depois que do primeiro título. Esse processo ele começa... foi dominante depois. Foi do primeiro, ele foi dominante. Mas o primeiro semestre de 22 é um semestre tenso para ele, porque a Ferrari estava bem competitiva. O Leclerc estava enchendo o saco, no bom sentido. Do meio de 22 em diante até o meio de 24, realmente a Red Bull era muito superior. Mas se você olha a carreira dele de maneira atenta, em 2020 ele já diminui muito assim os erros. Em 2020 a Red Bull não era a equipe dominante nem de longe. Quiçá a segunda mais forte. Eu acho que o processo de maturidade dele começou de maneira concreta ali de 2019 pra frente. Porque se você for analisar, ele entrou em 16, né? Ele entrou em 16 na Red Bull, em 2015 na Toro Rosso. Ele teve bons anos até ele chegar a ter possibilidade de ser campeão. Então,
realmente, quando ele veio para ter o carro, 6 anos. Ele já não cometia aqueles erros de um cara emocionado que está começando. Eu não sei se passava pela cabeça dele, tipo assim, preciso mostrar serviço, senão os caras vão me mandar embora e tal. Não sei como era tratado isso internamente, mas com certeza quando você está começando, primeiro você tem aquela vontade de mostrar por você mesmo. E segundo, que é um ambiente extremamente hostil, que qualquer erro você vai sofrer muito, e não à toa a gente vê hoje, ainda tem vários caras que são limados precocemente, que, é claro, não são do nível... Na Red Bull ainda mais. Na Red Bull também, que não são do nível do Verstappen, mas se tivessem um pouco mais de tempo, poderiam performar. Por causa do Kvyat, eu acho que ninguém achou justa o rebaixamento. É que o Verstappen vai lá e ganha a primeira corrida. Aí acabou, né? Mas aí... assim, dizer que foi justo... Não sei. Porque ele foi deposto da vaga dele. Foi por desempenho ou foi por conta das besteiras que ele fazia? Eu me lembro muito mais das besteiras. E o Vettel, né? Acho que atrapalhou muito, porque ele bateu com o Vettel, que era o queridinho da Red Bull, tendo um Verstappen ali chegando. Tempestade Tudo perfeita. Conspirou, exato. Se não me engano, ele chega a ter um pódio aqui, antes da... Sim, o Kvyat bate o Ricardo na temporada 2015, inclusive, no duelo interno da Red Bull. E o Ricardo tinha batido o Vettel em 2014. Era a sensação de injustiça, mas a sensação de justiça vai até o GP da Espanha de 2016. Dura Tudo bem. Semana que antecedeu a primeira corrida. Tudo bem, vai. Hamilton e Rosberg se batendo na primeira curva, e ele na terceira posição ali. Obrigado, mas gente. Era ele que estava ali. Era ele que estava ali. Tem que também. Como é que é? Eu falei que era o Milton Neves, mas quem que é? A sorte é o encontro da competência com a oportunidade. Sim, o conceito maquiavélico de sorte. A oportunidade se apresenta e você é competente o suficiente para aproveitar. Mas você tem a lista dos nomes contemporâneos ao Verstappen. Eu acho que é interessante trazer a opinião do Gabriel sobre quem está mais próximo, se é que assim dá para definir, do Max. Russell, Norris, como é que você vê esse segundo patamar, segunda prateleira, vamos colocar, da geração Verstappen? Eu colocaria como o melhor dos contemporâneos o Leclerc, porque eu vejo ele sofrendo psicologicamente por estar na equipe que tem uma cobrança absurda do mundo inteiro. Todo mundo que vai pilotar na Ferrari tem uma cobrança que é maior do que os outros. E aí não dá para você dizer que é muito melhor do que o Russell, do que o Norris. Claro que não, mas eu acho que por enfrentar mais problemas, talvez ele seja um cara que quando ele performa, dá para ver que ele tem que driblar mais adversários do que os outros. E já vimos ele fazer muitas coisas legais com o carro da Ferrari, que nem sempre é o melhor. Eu acho que o Russell foi um cara que eles teve todo esse tempo de maturação, quando ele ficou correndo na Williams, e aí ele chega para andar do lado do Hamilton, o Hamilton consagrado, só que também pegaram um ano muito complicado. O primeiro ano do Russell na Mercedes foi um ano que o carro da Mercedes não ia muito bem, e aí você não tinha como saber se ele estava melhor do que o Hamilton ou se o Hamilton simplesmente tinha largado os bets. E o Norris, que sempre foi aquele cara que desde cedo a McLaren pegou para ele para ser o cara, e daí eu diria que ele é a grande decepção, porque todo mundo colocava muita fé nele, por ele ter a confiança da equipe desde cedo, ter sido um cara que treinou muito, fez toda a quilometragem, estava sendo maturado, e chega agora o cara que veio de fora, que viu a vaga e graças ao empresário o cara colocou ele no lugar certo na hora certa, tá ganhando dele. Então eu colocaria o Leclerc como o melhor abaixo do Max, por tudo que envolve aí. Só que, de novo, a gente nunca vai saber, porque vai ser difícil eles colocarem esses caras no mesmo carro. Inclusive, agora daí trazendo uma outra pergunta, quem é melhor, Norris ou Piastri? Porque a gente está tendo eles no mesmo carro. Se você tem que colocar o que é que vale mais, se é a constância, se é a velocidade pura, se é a cabeça, se é o equilíbrio físico, mental. Então, eu diria que é somar pontos. Eu acho que é isso também. No final, é o resultado que importa. Porque qual é o objetivo? É você fazer uma volta rápida? Não é. É você fazer os pontos para ganhar o campeonato. Eu imagino que isso seja o objetivo máximo de uma
de uma temporada. É você querer chegar na frente no campeonato. Mas o meio para chegar a esses pontos também, eu acho que conta. Discorra. Por conta de você ali, essa questão de ordens de equipe, um ceder, o outro depois tem que devolver. Acho que assim, análise fria... O mundo é frio o bastante para te condenar ou te absolver por causa de resultados. É que por enquanto quem perdeu ponto por ordem de equipe foi o Piastri. E ele tá 25 pontos à frente do Norris. Ele perdeu o ponto por ordem de equipe, mas se você for colocar que o Norris perdeu o ponto por quebra de carro e o Piastri não. Isso aconteceu também. É difícil mesmo quando os caras estão no mesmo carro. E, inclusive, a gente sabe que os carros dentro da própria equipe eles têm diferenças porque cada um segue a sua linha. Então, é uma discussão muito complexa. Temos tempo, a gente pode ficar aqui até por mim eu fico o dia todo falando disso, mas realmente é muito difícil. E vai ter muita gente que vai concordar por esses motivos, vai ter gente que vai concordar com outros motivos e vai ter quem vai discordar. Isso aí é uma discussão eterna, não vai... E ainda bem que tem. Mudar. Agora, é interessante, porque essa é uma temporada realmente muito equilíbrio entre os dois, com diferentes características. Se você considera a quebra de motor, estaria mais próxima à situação de campeonato. De fato, ainda com o Piastri, acho um pouquinho à frente. Mas é notório assim, que o Piastri melhorou muito do fim do ano passado para cá, porque as 2 primeiras temporadas dele na McLaren contra o Norris, ele ficou bem aquém do Norris. O que também é normal pelo fato de que o Piastri era novato, né? Então, assim... Ele tinha ficado um ano fora, né? Ficou um ano fora, depois de ser campeão da Fórmula 2, que era o ano dele de reserva da Alpine, e tem todo o rolo lá do Mark Webber que você citou. Mas, assim, é que se você olha o retrospecto de classificação em corrida, esse ano o Piastri está um pouco melhor mesmo, independentemente da questão das ordens de equipe e da quebra de motor do Norris. Mas também é um melhor bem ajustado, né? É fato que os dois estão num nível de competitividade bem intenso. O que é muito bom para nós, né? Estamos vendo de fora, o que a gente quer é que o circo pegue fogo, desde que não seja a nossa barraca. E a gente vai estar ali para aplaudir. Maravilha. Olha só, eu tenho um recado muito importante para você agora. A Mint é a plataforma cripto do BTG Pactual. Toda semana você observa aqui a gente mostrando o QR Code para você baixar o aplicativo. Você tem à sua disposição as principais criptomoedas do mundo que fazem sucesso no mundo, além do que também no próprio aplicativo você tem acesso a informações sobre o mercado, não é mesmo, Carlão? É isso, né? Você tem sempre ali o Morning Call Crypto e também o Market Overview, trazendo todo o mundo dos investimentos em criptomoeda. E claro, como o Eric bem trouxe, você pode investir em Bitcoin, Ethereum, Solana, outras criptos também através do aplicativo da Mint, inclusive usando o modo inteligente, através do qual todo dia 1º de cada mês você tem o reequacionamento ali das suas criptos quando você investe de maneira combada, né? Mais de uma cripto no mesmo investimento. Aí ele reequaciona ali para você ter o seu retorno de investimento maximizado. Então vale bastante a pena utilizar, é bem tranquilo e para você aprender sobre o mundo cripto tem todo o conteúdo produzido pelo time do BTG Pactual. É isso aí, tem toda a segurança também, você tem o manuseio ali tranquilo e sempre muito bem assessorado ali com as informações que o Carlão colocou aqui, inclusive com podcasts e tudo mais. Você não precisa de mais um investimento tradicional. Você precisa da performance e inovação do mercado cripto. Ter cripto hoje em dia é mais do que estar à frente. É participar da maior revolução financeira tecnológica que o dinheiro já viveu. Com segurança para você explorar novas formas de investir. Conhecimento para confiar nas suas decisões. E credibilidade de quem leva a inovação até você. Mint, a plataforma cripto do BTG Pactual. Agora, Casagrande, eu quero saber de você uma pergunta que vai se dividir em duas. Primeiro, muita gente da estoque é bem próxima a Gabriel Bortoleto, até pela questão também do Lincoln e tal. Você chegou a ter algum contato com ele antes dessa ida para a Fórmula 1? Conheceu ele ou não? E se de alguma maneira você percebeu um aumento do interesse pelo automobilismo por conta desse boom da Fórmula 1 e um brasileiro novamente na categoria? Eu conheci o Gabriel quando ele era criança, quando eu vim correr de kart aqui em São Paulo. O Enzo, irmão dele, corria também. E aí acompanhei os passos dele, porque ele chegou a correr de Stock Light, ele fez algumas corridas na GT Sprint Race, ele fez algumas corridas. Fiz uma corrida de convidados, acho, na Stock. Eu não era próximo, não sou próximo, mas sempre tive uma relação muito tranquila. E eu acho que você ter um piloto brasileiro
por mais que não esteja sendo vencedor, mas a gente olhando tudo que é possível fazer com o carro que ele tem, e ele está fazendo até mais do que a gente imaginava, com certeza eu vejo que o interesse pelo automobilismo está crescendo, é muito bom para nós, torço demais para que tenha muito sucesso por lá, que ele possa calhar de estar no lugar certo, na hora certa, nessa mudança de regulamento, quem sabe agora correndo pela Audi, vai que acerta o carro e você desde o início performa bem. Eu acho que o Brasil precisa. Eu fui um menino que cresceu assistindo a Fórmula 1 na época que o Rubinho corria, depois veio o Massa, depois a gente teve outros pilotos brasileiros que não tiveram tanto sucesso em termos de resultado. Então seria muito bom para o nosso país voltar a ter um protagonista que não seja simplesmente para a gente comemorar porque ele está marcando ponto, ou porque ele chegou perto de um top 5, chegou perto de um pódio. Seria muito bom que a gente tivesse alguém que fosse disputar corridas, que fosse disputar título, mas a gente sabe quão difícil quão restrito é o mundo com todas essas poucas vagas que existem. Só dele ter entrado já é maravilhoso, só dele ter conseguido furar a bolha para ter uma vaga de titular na categoria já é fenomenal. E é um menino muito novo que foi muito bem em Fórmula 3, Fórmula 2, que o credenciou para subir para a Fórmula 1 do jeito que ele está. E eu acho que tem todos os ingredientes para ter muito sucesso, principalmente porque ele é muito boa praça. Ele é um cara que todo mundo gosta, ele não se envolve em polêmica, não se envolveu em acidente, tá sempre numa boa, e ele tá ajudando a desenvolver e tá todo mundo vendo. Porque quando começou o ano todo mundo falava que o carro era uma carroça. E agora ele já está constantemente indo ao Q13 e pontuando. Então tendo um carro melhor com certeza vai performar muito bem. Eu como torcedor quero que ele vá muito bem, porque para nós, quanto maior o interesse do povo no automobilismo, também sobra um pouquinho daquela arrebarba para as outras categorias, que aí seria o meu caso. Maravilha. A gente falou agora um pouco do Verstappen e tal. Quais, assim, o garoto Gabriel Casagrande, quando estava começando ali, além de Renato Portaluppi, creio eu, né, o carro 83 que seja por causa do Grêmio e tal, mas no automobilismo, quando você se sentava ali à frente da televisão para ver automobilismo, quem eram aqueles pilotos? Não necessariamente precisam ser brasileiros, mas quem que você admirava e curtia, era fã? Eu assistia Fórmula 1, Fórmula Indy, Stock Car e NASCAR. Eram as categorias que eu via. Lá em Pato Branco via mais TV aberta e poucos canais na TV a cabo, né, que a gente chamava, que eram os canais fechados. Eu vou até confessar, quando eu era menor e ia ver corrida de Fórmula 1, eu torcia para dar batida. Porque eu queria que tivesse uma confusãozinha, e às vezes eu via a corrida e se não tinha acidente, eu falava, agora ficou sem graça. E realmente, se você for analisar, era meio sem graça. Porque ninguém passava ninguém. E foi bem naquela época ali que a aerodinâmica estava tomando conta, então os carros não conseguiam andar próximos e tal. Eu sempre gostei demais da Ferrari, sempre fui um torcedor da Ferrari, a época de ouro da Ferrari com o Schumacher, então eu achava muito legal de assistir, era muito bom ter um brasileiro lá para torcer. Sou muito fã do Rubens, tive os meus problemas com ele também na pista, mas sempre nos entendemos muito bem, e é um cara que me trata super bem, então eu sou muito fã dele. Gostei sempre de ver o Tony na Indy fazendo o que ele fazia, o Elinho. Se eu for te falar assim, se for para escolher, vamos escolher o cara. É que na minha época de criança era o Schumacher. O Schumacher era o cara que ele conseguia fazer coisas que eram inimagináveis com o carro. Eu não cheguei a ver o Senna em vida, mas graças ao advento da internet eu pude ver tudo que tinha a respeito dele, e para mim é o maior piloto de todos os tempos, por tudo que ele fez no pouco tempo que ele teve e por tudo que ele representa para o nosso país, para a nossa geração e para todos os pilotos. Acho que de assistir, eu sempre gostei muito do Schumacher. Você pegou enquanto criança uma época boa ali, Schumacher, Alonso, sim. Raikkonen na McLaren. Foram anos muito bons de assistir, porque você tinha
eram 3 ou mais equipes brigando pela vitória sempre. Williams com Montoya. Era legal de ver. O ano de 2007 da briga do Alonso com o Hamilton. Então eu peguei essa época aí assistindo, e para mim eram os carros mais bonitos da história, ali 2007, 2008. Para mim não tinham carros mais bonitos que aqueles. E depois disso teve uma dominância, né? A gente teve a dominância da Red Bull, depois veio a Mercedes, aí voltou a ser a Red Bull. Eu acho que por mais que o Schumacher tenha sido dominante, tinha gente que enchia o saco dele, que incomodava. E nesse passado recente, ninguém incomodava quem ganhou. Então, pro espectador, que era eu naquela época, não era tão legal. Mas foi uma época bem bacana de assistir a categoria. E as outras também, pô, a Indy, os carros abertos, eu achava muito bonito. Nos circuitos ovais e andando a quase 400 por hora. Os caras eram muito, muito doidos. São até hoje, né? Mas... eram muito loucos de fazer aquilo naquela época já. A NASCAR, o pouco que eu conseguia ver, a NASCAR era só treta naquela época. A galera se batia o tempo inteiro e eu achava legal pela confusão. Então era uma categoria fenomenal de ver, porque você sempre tinha um cara batendo no outro. Às vezes o carro pegava fogo, o piloto saía e ia dar de dedo no outro e tal. Era muito bom pro menino fã. Ainda bem que eu não fui influenciado a ser igual, né? A ser um pouco mais controlado. Mas pegando alguns nomes, por exemplo, que vieram depois a dividir a pista contigo na Stock Car, o Rubens, Felipe Massa, o Tony e o Elinho agora, Nelsinho. Qual deles que você... De graça, esporadicamente. Né? Qual deles que, quando você conheceu pessoalmente no paddock ali da Stock, ou no briefing, eu falei, você ficou assim, puxa vida, olha só como a vida né? Eu estava até pouco tempo atrás torcendo com esse cara na televisão. Qual deles que mais te balançou? Rubens Barrichello. Porque eu, quando era criança, eu sonhava em tirar uma foto. Eu queria conhecer e tal, nem imaginava ser piloto, até porque eu comecei tarde no kart, comecei com 12. É uma idade relativamente tardia para se começar. E aí eu sonhava em conhecer, tirar uma foto. E aí, poxa, no ano que eu fiquei lá fora, 2012, foi o ano que o Rubens estava indo para a Fórmula Indy, e daí começou aquele papo dele ir correr de Stock Car. Então, o cara já ia estar no Brasil, era mais fácil de você ter acesso e tal. E no ano seguinte eu volto para o Brasil e vou correr na categoria de acesso, e aí você começa a ter contato. Vocês chegam quase juntos na Stock Car. Ele chega um ano antes. Um ano antes. Mas com um pouquinho mais de experiência do que eu. Só um pouquinho. E eu tive episódios com ele, assim, a gente teve um ano que a gente foi fazer as 24 horas de Daytona. Eu, o Júlio e o Rafa Matos eram os brasileiros da equipe, tinha mais 2 gringos lá com a gente. Júlio Campos? Isso. E o Rubinho nos chamou para um churrasco na casa dele. Obviamente, eu não era amigo deles, mas os outros eram. O Beto Monteiro estava na época também. E aí a gente... Que elenco, um dia vamos fazer um dia no parque. Fomos num parque lá de montanha-russa e tal. Aí eu fui todo... Eu era fã. Só que eu não queria... Eu já sabia daquilo. Eu falei, se eu pedir para tirar uma foto, ele não vai ficar à vontade. Eu fiquei na minha. Fiquei ali tranquilo e tal. E aí nós saindo do parque, falou, não, vamos todo mundo lá para casa, vou fazer um churrasco. A casa dele em Orlando. E eu tava de carona, digamos assim. Falei, bora. Chegamos lá, o churrasco era hambúrguer, né? Naquelas churrasqueiras americanas. Mas, cara, a casa dele, cheia de troféus que eu vi ele levantar pela TV. Aí ele abre um álbum de fotos mostrando os bastidores da época de Ferrari com Schumacher, da época de Stewart dele, contando um monte de história. E eu não tinha toda a proximidade que eu tenho hoje, mas já tinha passado um ano nos mesmos autódromos, convivendo, às vezes dando um alô e tal. E aí eu lembro que eu saio da casa dele e vou para a casa que a gente tinha alugado. Eu liguei pro meu pai, falei, você não sabe onde eu tava. E daí eu comecei a chorar, eu falei, cara, eu tava na casa do Rubinho, o cara me mostrando foto, contando história de coisa que a gente via pela TV junto ali e tal. E meu pai, ele sempre foi muito frio, ele falou, pô, legal, hein, cara? Massa. Ele sempre foi desse jeito aí, mas eu fiquei muito emocionado e sempre fui muito fã. Sempre fui muito fã do Rubinho. Como eu falei, tive os meus problemas dentro da pista com ele também, mas natural da cada um defendendo o seu e nós dois disputando
o mesmo objetivo, mas sempre me tratou muito bem e foi uma grata surpresa, assim, porque às vezes a gente cresce achando que essas pessoas são inalcançáveis e de difícil acesso e tal, e ele foi um cara que sempre foi muito, muito de boa comigo. Não estou dizendo que os outros não foram, sim, mas o Felipe Massa sempre foi tranquilo, o Tony também, quando conheci, pô, legal, o Elinho agora que ele tá vindo para a categoria, o Hélio Castro Neves, ele chegou na primeira corrida do ano e chegou, me cumprimentou e falou: você é o cara que falaram que eu tenho que seguir aqui para aprender. Eu, o quê? Veja só. Com um anelzão de Indianápolis. Exato, assim, e daí falei, cara, que honra, mas E o menininho sonhava só em conhecer esses caras, e hoje compete com eles, já ganhou campeonatos, é muito legal, é uma sensação bacana. E tomara que tenha outros nomes aí que eu possa conhecer, talvez tirar uma foto só, já seria legal, porque eu sou um eterno fã de corrida. Maravilha. Olha só, a gente torce um dia para quem sabe, volte a ter a corrida de convidados da Stock Car, porque vinha sempre muita gente de fora, muita gente inusitada. Né? Sim. Jacques Villeneuve, campeão mundial de Fórmula 1. Jacques Villeneuve, entre outros. Antes de passar para o próximo assunto, obviamente, você está vendo na sua tela o QR Code da Mint, né, a plataforma cripto do BTG Pactual. Baixe já o aplicativo, é gratuito, e se você só estiver ouvindo, se ligue no link da descrição. Você, como um bom torcedor ferrarista que era ali, imagina a cena, Gabriel Casagrande sentado no chão, vendo a televisão ali, enfim. O que você está achando desse primeiro ano do Hamilton na Ferrari, né? Essa questão de adaptação, dele estar sofrendo. Será que a Ferrari é um bicho tão difícil assim para ser lidado por um inglês? Eu acho que é. A gente está vendo que está difícil, e eu acho que ele está sofrendo um pouco porque se acostumou com um método de trabalho que era completamente diferente e muito, muito regrado, que era o da Mercedes. E agora ele chega numa equipe que já tinha um queridinho, que é o Leclerc, e ele chega para ser... Assim, eu acho que foi um baita golpe de mídia. Isso aí não tem como dizer que não foi, porque o cara é o maior piloto de todos os tempos da Fórmula 1 em termos de número. Ele vai para a maior equipe, que tem mais tradição, e ele chega com toda aquela pompa de: se a gente ganhar um campeonato aqui, acabou o mundo. Não tem. Só que aí a realidade está sendo um pouquinho diferente. Eu acho que ele deu algumas declarações aí que me fizeram talvez pensar que ele estivesse um pouco desanimado demais para quem está no primeiro ano de um trabalho, e esse desanimado demais pode talvez transparecer para quem está de fora que ou ele está arrependido de fazer, ou ele está largando um pouquinho, talvez ele não está mais tão empolgado, e a empolgação para um atleta ela é extremamente necessária, ou que ele está decepcionado com a realidade que ele está vendo. Que aí, se você for pegar o Hamilton nos anos de Mercedes, foram poucas vezes que ele foi ameaçado, mas ele foi ameaçado. Tanto que ele perde um campeonato para o Rosberg. Esse, para mim, foi um dos caras mais inteligentes dos últimos tempos, porque se ele corre de novo, ele ia tomar um cacete que ia ficar feio para ele. E aí, aposentou, falou assim: você me ganhou a vida toda, a última vez fui eu que ganhei, não quero nem saber. E o que é genial do Rosberg é o quanto ele exalta o Hamilton para valorizar o título claro, dele. Ele é super inteligente, que é isso. E hoje o Hamilton na Ferrari, a gente encontra uma época que a Ferrari não tem um carro dominante, ele não estava acostumado com isso. Ele já estava dando aquele desânimo dele no último ano de Mercedes, porque já não estava tão legal. E aí ele vai para a Ferrari, que não está performando bem. Então, assim, é claro que como todo torcedor de uma boa história do automobilismo, eu queria que tivesse muito sucesso, seria muito legal. Se a gente tivesse o Hamilton ganhando o 8º título dele na Ferrari, aí é a história perfeita. Só que tem excelentes profissionais em outras equipes que estão trabalhando para melar isso, e dentro da própria equipe ele tem um cara que é muito forte, que é o Leclerc. Então, assim, não vou dizer que está sendo decepcionante, porque ele já é um cara um pouquinho mais velho. É claro que ele tem a gana de vencer, eu acho que ela ainda existe,
mas ele deu umas declarações nesses tempos que foram assim de desanimar o torcedor também. Falava, será que o cara tá mesmo com toda essa vontade de fazer acontecer? Então fica meio complicado pro lado dele. Gabriel, no auge, quem que você escolhe? Hamilton ou Verstappen? Verstappen. Verstappen ou Alonso? Mas aí já... Podia ser depois essa. Eu vou escolher o Alonso pela mídia. Ah, é? Por que pela mídia? Porque senão eu vou falar Verstappen até o final. Se você for falar todos os pilotos que estão hoje... Alonso ou Schumacher? Nossa. Alonso. Bom, você já falou que o Senna é o maior. Sim. Então vamos... Quem que a gente pode colocar? Alonso ou Alain Prost? Alonso. Eu fico com o Alonso. De velocidade pura, eu fico com o Alonso. Alonso ou Niki Lauda? Eu vi pouquíssima coisa do Niki Lauda. Essa vou me esconder nessa aí. É difícil. Mas colocou só os... Eu não me lembro de ver o Niki Lauda correr. Não me lembro. Mas ele também não se lembra do Senna correndo. Eu também não lembro. Tudo bem, o Senna pegou uma era tecnológica que permitiu que a gente assistisse mais. É muito difícil de falar desses caras que vieram antes do que a gente pudesse ver os conteúdos e analisar e coisa. O Senna tem bastante coisa que você consegue ver. Da época dos 80 para trás é bem mais difícil. Por exemplo, falar do Piquet. Já não é tão fácil de... É difícil de ver coisa. De analisar, exato. Então seria uma escolha meio errada eu fazer. Então nesse paro ímpar a gente chega à conclusão de que o Senna é o vencedor dos chaveamentos. Pra mim No mata-mata. Mata-mata. Senna ou Renato Gaúcho? Pra jogar bola? Não, aí pra Gabriel Casagrande. Mais ídolo. Mas aí, mais ídolo? Não, é Senna porque é o meu... É o que eu faço da vida e tudo mais, não tem. Por que o Grêmio, se você do Paraná? Porque o meu pai é gaúcho Tá. e a região que eu nasci, que é o interior do Paraná, é só gaúcho que subiu. Se você pegar o oeste do Brasil, até pra cima do Mato Grosso ali, é só gaúcho que foi subindo, desbravando e... tanto que o Paraná mesmo, o estado do Paraná, o Atlético e o Coxa são muito fortes na capital. O norte do Paraná já é de times de São Paulo. Sim. E o interior, a partir dali do centro para o sudoeste, oeste, já é Grêmio Inter. Obrigado, Gabriel, por ensinar um pouco sobre a região sul do Brasil, aos paulistas. Eu tento fazer, mas como eu não tenho a credibilidade de um tricampeão da Stock Car, é bom. Mas você é de lá? Eu sou de Londrina. Então, você torce para que time? Eu torço pro Santos. Então, já vai acalhar com o que eu falei. Exatamente. Mas você gosta de Londrina? Gosto. Londrina é fenomenal. Mas você perguntou se gosta do Londrina Tubarão? Eu gosto do Tubarão de Barbatana e gosto de Londrina. Da cidade de Londrina? Bom, claro. A cidade é fenomenal, a cidade. O autódromo eles poderiam dar um tapinha, né? Tá um pouco descuidado para ser eufemista. É doloroso. Chegar lá, inclusive, nos últimos 2 anos, a gente vê ali, e não é uma crítica à Londrina, obviamente, é que a gente quer voltar mais vezes a Londrina. Ele quer voltar a correr mais vezes em Londrina. Né? E a gente até pelo prazer de ter o estádio do Café ao lado do autódromo. Nossa, isso é fenomenal, cara. Eu queria assistir um jogo lá num fim de semana de corrida, mas não é possível. Eu nunca fui no estádio do Café, mas eu sei que é do lado, que desde que você vai correr de kart lá em Londrina é no mesmo complexo, né? E aí tem vezes que tem jogo, já fica aquela confusão toda lá, você querendo entrar no kartódromo ou no autódromo, e é tudo no mesmo lugar, e é muita gente no mesmo lugar. E aí... Mas o Tubarão é um bom time. Simpático. Legal, simpático. Agora vamos falar de Stock Car, Gabriel, por conta... Agora? Né? Agora você pode falar tudo aquilo que você tem reservado aí. Não, tudo não posso falar. Pode? Não. Não posso. Mas você acha que 2025 vai ficar como um grande ano de aprendizado para todo mundo, basicamente? Espero que sim, né? Espero que sirva de aprendizado, porque a gente está sofrendo bastante, não é nem um pouco prazeroso. A gente dá risada, faz piada e tal com a situação, mas não é legal, não tem sido legal. Nós vamos agora para a 8ª etapa. Eu somente na sexta etapa consegui fazer as 2 corridas do final de semana e tive problemas nos treinos. Somente na 7ª não tive problema mecânico nenhum nos treinos. E aí começou a acontecer o que eu falei que aconteceria quando o problema de confiabilidade começasse a ir embora. Começa a aparecer o problema de equalização, que está bem
Nós temos umas disparidades muito grandes. É mais o turbo? O que é? Eu imagino que seja por conta do turbo, mas isso foi avisado lá atrás que seria muito difícil de equalizar e realmente é um trabalho bem complicado. Porém, eu não posso ser hipócrita e falar agora já estamos chegando no ponto. Não, eu domingo fiquei em quarto porque 3 carros que estavam na minha frente quebraram. Então o problema que acontecia comigo está acontecendo com os outros. Mas você viu uma evolução da primeira etapa para essa, da primeira, confiabilidade? Com certeza, que a primeira foi da segunda e da terceira? Sim, a gente está tendo uma evolução, porém começaram a aparecer alguns problemas diferentes. E isso eram coisas que com certeza seriam vistas se nós tivéssemos tido mais tempo de desenvolvimento, tudo conforme foi o prometido. Mas não foi isso que foi entregue. Mas também agora é o que a gente tem, vamos trabalhar com isso. Eu acho que o ano... Não dá para dizer que está perdido, porque a gente sempre pode aprender com as coisas. Eu espero que realmente aprendam, como eu estou tentando aprender com tudo que tem acontecido. E hoje é uma situação muito difícil, porque para eu ter chance de título, eu tenho que torcer pelo mal dos outros. Isso não é de mim, eu não quero ter que pensar nisso. Mas é a única chance de voltar a competir, é que os outros tenham problemas como a gente teve. E eu não desejo que tenham problemas, eu desejo que os que estão tendo não tenham mais. Para que daí a gente volte aos eixos, volte a ter primeiro a confiabilidade em todos os carros e depois o equilíbrio, que sempre foi uma marca registrada da categoria. Eu acho que isso é o mais importante. É uma pena porque é um ano que vai ficar marcado com certeza, mas daqui 15 anos ninguém vai lembrar que aconteceu isso. Só vai lembrar do nome do campeão, que teve um campeonato, que teve um cara que ganhou e segue o baile. Eu sei que é difícil para um multicampeão, campeão reinante, o exercício que eu vou propor, mas tenta esquecer a briga pelo título. Daqui para frente, do ponto de vista de brigar por vitória e ter um pacote competitivo, você vê um cenário promissor para você e para sua equipe, como é que está essa situação? Vejo, eu acho que a gente tem muita coisa boa para fazer ainda esse ano. Faltam 5 etapas, então tem bastante possibilidade de realizar bons feitos dentro da pista. Não dá para eu te dizer que a minha equipe desaprendeu a fazer carro, isso é impossível. Não tem. Todos os profissionais que ali estão têm mais anos de experiência do que eu tenho de vida e nos últimos anos foram dominantes no que fizeram. Então, assim, eu acho que eles vão com certeza me dar a possibilidade de disputar as corridas, consequentemente a gente marca os pontos e vai subindo no campeonato. É o que é a minha meta, é voltar a figurar entre os primeiros, voltar a erguer troféus, a brigar pelas vitórias, pole positions talvez. É claro que não dá para você não pensar em como seria se você tivesse uma condição de igualdade desde o início do ano, porque todo mundo está ali, está querendo atingir o resultado que é colocar a sua plaquinha no troféu de campeão. Então é muito difícil mesmo não pensar dessa forma. Mas analisando esse aspecto agora, se você for fazer um recorte da segunda metade, você fala, vamos tentar olhar por esse lado que se as coisas tivessem ido bem, nós estaríamos performando bem. É isso que nós vamos... É essa forma que a gente tem que pensar, é isso que eu tento fazer esse exercício também com os engenheiros, com os mecânicos, porque todo mundo está ali dando literalmente o sangue para fazer isso acontecer. Eles trabalham muito mais do que nós imaginamos, porque eles estão 24 horas por dia em cima do carro, tentando resolver os problemas, e eu imagino que também a parte da organização também está. Mas a gente teve um prejuízo muito grande na nossa credibilidade, eu digo como categoria, por conta de todos esses problemas. E aí o menor prejuízo é aquele que dura menos, é aquele que você consegue estancar desde o início. E para você estancar um prejuízo, você tem que fazer mudanças drásticas. E essas mudanças que são coisas que a gente vinha falando desde antes de o campeonato iniciar. Depois que o campeonato iniciou, a gente fala de novo. E aí até muita gente fala que eu sou chorão porque eu reclamo disso, daquilo. Não, eu quero apenas ter a condição de brigar por aquilo que eu acho que é valioso para mim de uma forma justa, de uma forma que seja condizente com o que sempre foi na história da categoria. Eu acho que a gente tem que ter possibilidade para
para bater de frente com quem está ganhando. Isso é a minha reclamação é essa somente. Quão aberta a organização é em relação às sugestões das equipes, dos pilotos? Era menos no início, é mais agora, ou sempre foi a porta sempre foi aberta? Como que é o relacionamento hoje da organização com as equipes e os pilotos com o novo carro? Tem melhorado. A gente ainda vê que algumas coisas são feitas de uma forma diferente com o que nós pilotos imaginamos, mas algo que que entra na nossa conta assim, e depõe a favor é que boa parte das coisas que nós falamos para fazer só foram resolvidas depois que foi feito da maneira que a gente falava que deveria ter sido feita. Muitos integrantes das equipes estão participando dessas melhorias porque eles querem que os carros melhorem e, querendo ou não, é um negócio de todos. Sim. A gente sabe que tem um dono, mas todo mundo depende desse negócio, depende que a categoria esteja bem. Por isso, inclusive o dono. Inclusive o dono. Mas o dono, se você for analisar, ele é um cara que talvez ele possa ter um pensamento, se o piloto tal sair, outro vai entrar no lugar. Mas esse piloto, é a vida dele que está ali, é a carreira dele que está ali. O negócio dele é uma das 30 partes do negócio do dono da categoria. Que tem outras categorias, que tem outros negócios e tudo mais. Eu fico mais preocupado com o pessoal. Eu, graças a Deus, os últimos anos me dão uma gordurinha para você chegar e falar assim, isso aqui foi um ano atípico por conta disso, disso e daquilo. Então vamos ter a confiança dos patrocinadores para ter outros anos pela frente. Eu fico preocupado com os mais novos que entraram ou aqueles que fecham o orçamento no limite, que talvez não vão conseguir ter esse voto de confiança pro ano que vem. É bem complicado nesse aspecto porque eu quero ganhar de todos ali, mas eu quero que todos estejam bem financeiramente, que a galera se sinta bem de estar na categoria. Hoje eu vejo todo mundo estressado, você chega para conversar com a galera, tá todo mundo com os nervos à flor da pele, porque tá todo mundo sofrendo. Se você for pegar, tirando os 3 primeiros, que tiveram um probleminha, o resto todo mundo já deixou etapa zerada, já teve... não à toa que há um gap muito grande do 3º para o 4º. Sim. Então, tá todo mundo no mesmo barco. Espero que a gente consiga sanar os problemas ainda para esse ano, para que o ano que vem a gente inicie da forma que esse ano deveria ter iniciado, já que é para ter todas essas mudanças, que elas tenham sido testadas. Eu não concordo com muita coisa que foi feita e da forma que foi feita, mas que a gente tenha um avanço. Isso é o mais importante, que a gente tenha o avanço, que a Stock Car volte a ser a categoria competitiva que sempre foi, que volte a ter a confiabilidade que teve nos últimos anos. Nós tínhamos corridas aí que todos os carros terminavam com batalha da primeira posição até a última, todo mundo dando o seu máximo e com uma dinâmica legal para o público, que isso é o mais legal. Perfeito. Agora vamos falar da sua outra participação, né, durante o ano. Você também compete em tempo integral na NASCAR Brasil, cobertura completa do motorsport.com. E como que está sendo nesses últimos anos fazer parte, né, da categoria que vai ter carro novo em 2026. Não vou pedir para você fazer comparações, mas... até porque eu não vi o carro não novo. Viu então ainda, não, né? não sei. Mas eu queria saber se tem como, né, traçar um paralelo, né? Acho que não são categorias que competem entre si, mas como que você vê o atual momento dessa ascensão da NASCAR Brasil aqui no nosso país? Muito positivo, porque a NASCAR Brasil, agora trazendo um pouco também para falar mencionar a Stock Car ela é muito grande, o nome Stock Car é muito grande, o nome NASCAR é muito grande, porém o NASCAR Brasil está começando, a classe do Brasil está começando. Então a gente tem um campo muito grande para crescer. Eu acho que a categoria, como ela é feita, ela traz dinâmicas diferentes. Nós temos etapas com 2 corridas, etapas com 3, etapas com uma corrida mais longa. Às vezes o qualifying vale ponto, e aí você tem uma inversão de acordo com o qualifying, tem corridas classificatórias. O Thiago Marques é gênio para fazer esses regulamentos doidos aí e que atraem bastante a atenção do público. E eu acho que também por isso
nenhuma das categorias deveria se preocupar uma com a outra, porque são dinâmicas diferentes, são conceitos diferentes, são carros completamente diferentes. A NASCAR Brasil ela ainda tem um pedaço dos pilotos, uma parte dos pilotos que está iniciando a sua carreira e já chega ali competindo com os pilotos profissionais, digamos assim, que já estão faz um tempo no cenário automobilístico brasileiro. Mas eu vejo que está crescendo muito, midiaticamente também. O apoio da NASCAR americana é muito importante de ver. A gente viu o Steve Phelps vindo para a corrida aqui em Interlagos, vendo todo o evento, como funciona. É um evento diferente. Sim. Você tem uma liberdade um pouco maior para o público também no evento e é menos tenso, né? Você chega num final de semana de NASCAR Brasil, todo mundo... Às vezes o cara não olha na tua cara na Stock Car, mas ele vai na NASCAR Brasil, ele te cumprimenta, ele tá ali conversando, tá tudo bem. Boa parte das pessoas que você convive na Stock Car estão ali, mas parecem outras pessoas. Exato, é verdade. E assim, se acaba tendo um final de semana que é de competição, que você tá ali dando o seu máximo, mas terminou a corrida, tira o capacete, a balaclava, olha pro lado e fala, foi legal, né? Foi massa. E as corridas são diferentes porque... E pegadas. São pegadas, porque o carro da NASCAR Brasil ele é um pouco mais lento, ele proporciona muito vácuo. Então a gente tem mais disputas do que hoje a gente tem na Stock Car. É uma dinâmica de corrida completamente diferente, principalmente com os nomes que a gente tem hoje. Você pode estar 2 décimos mais rápido do que o piloto de trás, ele não vai se desgrudar de você, porque o vácuo vai sempre trazer ele para ali. Você está o tempo inteiro tendo que disputar a posição. E é isso que o público quer ver. Sim. É disputa de posição o tempo inteiro. A galera que às vezes cruza a linha de chegada em 5º lugar, na volta seguinte ele já está ali brigando pela vitória e assim vai. Mas eu acho que tem muita coisa ainda para crescer. É uma categoria que veio para ficar, com certeza. Desejo que a implementação do carro novo seja muito bem feita, que a gente não tenha que se preocupar com nada de confiabilidade. Isso eu já falei para os envolvidos, falei, só coloquem na pista a hora que vocês tiverem certeza que está pronto para ser usado. E é uma outra chance que a gente tem de entregar tanto para o público quanto para os patrocinadores o nosso entretenimento, que é levá-los até os finais de semana de corrida, até os locais de evento e também ter conteúdo para eles poderem acompanhar de casa. Da TV é uma outra categoria, é claro, mas são basicamente os mesmos pilotos que você está ali disputando. É claro, agora falando, mas se a Stock Car tivesse então mais de 20 finais de semana de corrida, seria interessante? Seria, mas viável financeiramente eu acho que não seria. Sim. Então é legal ter as duas categorias, espero que eu consiga ser viável financeiramente, continuar com as duas categorias, para que eu possa ter essa agenda cheia aí, do jeito que é, porque o piloto sempre que ele puder estar no autódromo acelerando, ele vai querer. Não tem. Quando você chegar um final de semana e falar, eu queria estar em casa, aí é melhor você nem começar a temporada. Agora, a NASCAR Brasil te proporcionou uma ida aos Estados Unidos para receber prêmios, né? 2023. Foi. Proporcionou, de certa forma, o alinhamento das duas NASCAR. Também correr no início do ano, em abril. Sim, abril. Do ano, mas foi em abril, né? Primeiro final de semana de abril. Isso. Foi. E agora você, em outubro, vai ser o mentor de uma galerinha que sonha em correr profissionalmente nos Estados Unidos. Conta pra gente como é que vai ser isso. E além de tudo, você vai correr novamente e ainda vai assistir uma etapa. Aí eu vou ficar na parte da inveja aqui. Ele vai assistir Talladega. Simplesmente está no meu topo da lista agora de poder assistir uma das corridas ou Talladega ou Bristol. E esse rapaz aqui vai ter o privilégio. Como é que vai ser outubro para você? Bom, primeiro eu tenho que agradecer ao pessoal da NASCAR Brasil. Aquela primeira oportunidade lá em 23, de poder ter ido lá. Nós fomos até Nashville, que foi onde foi a premiação aquele ano. Foi uma experiência muito legal poder conhecer muitos dos pilotos das divisões da NASCAR, tanto regionais quanto de outros países, de outras regiões. O início do ano foi uma corrida que nós começamos um papo no ano passado, não que se descobriu o interesse que eu tinha por ir para lá, porque eu sempre deixei isso claro, mas de minha parte
eu descobri que havia essa possibilidade que eu achava que não existia, de poder fazer corridas por lá. E aí fui levado até lá, a gente teve uma performance que foi muito boa, acabamos vencendo a corrida. Minha primeira vez num circuito oval de verdade, um circuito de meia milha, que é bem curto, mas foi assim, legal pela experiência, por poder estar perto de caras que são consagrados por lá, no automobilismo deles. E uma história curiosa assim, que eu vivi, foi que quando nós fomos começar o nosso dia de treinos, o crew chief chegou para mim e falou: nós vamos colocar uns cones aqui para você saber, não se sinta ofendido. Ele falou, eu falei, não, lá eu já sou o Gabriel, aqui eu sou um iniciante, eu estou começando. O que você precisar fazer para fazer eu evoluir rápido nos treinos, já fique à vontade, não vou me sentir ofendido. Foi tipo Verstappen em Nürburgring. Isso, basicamente foi isso aí. Que comparação, hein? Gabriel Casagrande e Verstappen. Não, mas aí nós fomos dar aquelas voltas com carro de rua na pista e dei 2 voltas lá. Ele falou, acho que não vamos precisar dos cones, pode sair. E depois que nós fizemos o final de semana, um final de semana legal, foram 2 corridas de 50 voltas, bem desgastante fisicamente, a pista pequena, então você tem pouco tempo para descansar. E aí no dia seguinte fomos almoçar. Uma das coisas que o crew chief falou assim, um negócio que eu notei foi as suas freadas. Você não tem muita dificuldade, você não travou roda em nenhum momento. Vocês freiam muito lá no Brasil? Imagina. Falei, cara, se você soubesse como é o nosso freio nos nossos carros, porque aqui você passa muito em cima de zebra, você tem que ter ficar bombeando o pedal do freio. Cada volta você tem 10 freadas diferentes, freadas mais fortes, mais fracas, às vezes em curva, às vezes em linha reta. Então, realmente, os pilotos brasileiros sabem fazer isso muito bem. E aí, depois de ter tido esse resultado, teve esse convite para ter pelo menos mais uma data esse ano. Foi difícil achar o buraco na agenda, mas calhou de ser na semana anterior a Talladega, e aí a gente vai fazer esse programa com os pilotos mais jovens da NASCAR Brasil. Estou muito honrado de estar sendo o mentor deles nessa experiência, e fico muito feliz que eles confiam tanto assim no meu trabalho, porque um desses pilotos vai ser selecionado para ter um programa de treinos e corridas lá no ano que vem, que pode resultar em ele seguir carreira nos Estados Unidos. Então fazer parte disso vai ser fenomenal. Tomara que eles consigam ir muito bem, que a minha ajuda seja muito válida e que num futuro a gente possa ter um piloto brasileiro, quem sabe, nas categorias principais aí da NASCAR. Perfeito. Senhor Carlos Costa, você sabe que nesse próximo fim de semana, além da etapa do Velocitar da Stock Car, também teremos Canitar mais uma vez recebendo a Mitsubishi Cup, e teremos sim uma representante aqui do motorsport.com que vai fazer parte desse show, é a Lívia Veiga, e ela tem um recadinho para você. E aí, pessoal, eu sou a Lívia Veiga e a Isa me falou tanto, mas tanto da etapa da Mitsubishi Cup que ela participou lá em Canitar, que eu fiquei morrendo de curiosidade. E esse final de semana sou eu que vou dirigir 300 km até o interior de São Paulo para poder participar, né? Tá ali no barro, no off-road e curtir todas as ações na pista. Eu tô bem ansiosa, a Isa foi muito bem, então assim, eu tô com um pouquinho de medo, friozinho na barriga, será que eu vou tão bem quanto ela quando eu for pilotar o carro? Bom, não sei, isso a gente vai ver. Mas enfim, falando um pouquinho sobre a competição em si e o que vai acontecer nesse final de semana, é que a Mitsubishi Cup volta a Canitar mais uma vez esse ano, e as ações em pista começam na sexta-feira, a partir do meio-dia com os treinos, né? Então os carros vão ali, vão testar, vão ver como que tá, porque apesar deles já terem ido até Canitar, o traçado agora é um pouquinho diferente. No sábado, a largada é a partir das 8 horas, com o primeiro carro já indo direto para a pista. Então assim, eu tô muito ansiosa, vamos ver o que vai rolar e fiquem ligados em tudo aí que a gente vai trazer para vocês. Tá aí a nossa Lívia Veiga, vamos ver como é que vai ser a experiência dela nesse fim de semana, a mesma Canitar que também teve a participação da Isa Fernandes no início desse ano.
Carlos Costa, tivemos um título histórico na MotoGP nesse último fim de semana e eu tô curioso, não assisti ainda, mas me adianta aí o que o pessoal vai poder assistir no podcast dessa semana. Podcast repercutindo verdadeiramente uma conquista, uma proeza gigante de Marc Marquez, heptacampeão da MotoGP, campeão no Mundial de Moto Velocidade. Ele se iguala ao Valentino Rossi em termos de número de título e está agora a uma conquista de Giacomo Agostini, o maior campeão da classe rainha. Uau. Vamos ver se ele empata com outro italiano. E claro, para falar do tamanho dessa conquista do Marc Marquez, a gente teve mais uma vez o nosso grande Fausto Macieira comentando o podcast, parceria Yamaha Racing Brasil e Motorsport. Dá uma olhada aí no que disse o nosso Fausto Macieira. Pois é, o que dizer, né? Só celebrar, admirar a tenacidade, a vontade, porque deve ter tido uns dias difíceis, chuvosos e tudo mais, e turbulentos na vida dele, ele mesmo duvidando da capacidade de retorno, sem necessidade financeira de voltar, porque a gente vê muitos atletas voltarem por força da falta de recursos que deixam de entrar quando você aposenta nas pistas, né? Mas o Marc superou tudo isso, não teve dúvidas. Ele falou assim, eu não tenho obsessão pelo título, eu tenho obsessão por voltar a estar bem. E no final ele falou uma coisa muito maneira, entre outros, né? Porque ele é muito cabeça articulada. Ele falou assim, eu me sinto em paz, agora eu estou em paz. Acho que o Marquez 2025 é o Marquez mais forte que a gente já viu em toda a carreira. Tem uma foto que tinha essa foto célebre com o Valentino, que era a Classic de 2006, e o Valentino era o único que permanecia, os outros todos estavam em preto e branco, e o Valentino colorido, e tem essa foto com o Marc, né? O Marc é o único remanescente da turma da classe de 2013, né? E vencendo de maneira amassando, né? Vencendo sem a menor sombra de dúvida. E assim, como vocês falaram, em outros esportes a gente saúda atletas que voltaram depois de fases difíceis, mas a dele foi uma das mais difíceis, num esporte que por si é perigoso, que por si é cheio de riscos, e ele insistir e conseguir atingir a sua meta, ir lá na Honda cumprimentar as pessoas, inclusive a pessoa que eu acho que agravou aquela situação toda, achei de uma elegância esplêndida, exemplar, e assim como o Bagnaia falando dele. Então foi um fim de semana, ele indo consolar o Alex Marques, né, que mal bem tinha uma chance matemática de título, mas praticamente impossível, mas ele indo lá consolar, celebrar junto, achei tudo muito bom, muito estimulante para nós que no dia a dia lutamos não com desafios tão grandes, mas com desafios que às vezes nos desapontam e nos deixam um pouco desconsolados e sem forças para lutar. Onde ele buscou energia é onde nós podemos buscar também para vencer na vida, para tentar seguir da melhor maneira possível. E esse domingo foi uma prova de que isso é possível em qualquer nível, para pedestre, para pilotos de campeonatos de esportes em nível estadual, nacional, internacional, e no caso do Marques, para mim, sideral. Tá aí o grande Fausto Macieira. Eu já disse, eu sou muito fã desse rapaz, entendi tudo sobre o que é o esporte em duas rodas, e nós temos o privilégio de ter sempre ele aqui no nosso podcast toda semana. E eu, assim, nesse momento eu me despeço, eu quero agradecer demais aqui mais uma vez o Gabriel Casagrande. Espero que seja a primeira de muitas aqui presencialmente conosco aqui. Eu sei que as raízes sulistas são fortes, mas venha mais a São Paulo, por favor. Tá bom. Eu agradeço de novo vocês pelo convite, pelo espaço. Excelente papo, como sempre é. Espero que tenha sido prazeroso para quem nos acompanhou também. Assim, vir para São Paulo nunca é muito
gostoso, né, de sentir. A gente vem quando tem algum compromisso, mas sempre que vier, vamos agendar para estar aqui mais uma vez. De novo, parabéns a vocês pelo espaço e que a gente possa, na próxima vez, ter outras histórias boas para contar. Vamos dar um jeito, quem sabe ter um churrasquinho aqui. Isso já seria bom. A carne, né? E aí eu não passo fome, né? Fome, a gente não faz você passar fome. Não, tô brincando. Obrigado mais uma vez ao Gabriel, obrigado mais uma vez ao Carlos Costa, especialmente a você que nos acompanhou, e também sempre lembrando que mais uma vez vai passar o QR Code na sua tela para você baixar já o aplicativo da Mint, que é a plataforma cripto do BTG Pactual. Já baixe o aplicativo. Também, se você estiver só ouvindo, se ligue no link da descrição. O podcast motorsport.com volta na próxima semana. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.